Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Nesse domingo, finalzinho do mês de junho, hoje, 27 de junho, possamos preparar para escutar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de comer com eles e perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o dia de São Pedro e de São Paulo, 2 grandes santos da igreja, as 2 grandes colunas. O magistério da igreja fala o seguinte, muito interessante, que Pedro, ele representa a instituição. É aquele que está lá junto dos 12, com o próprio Cristo, na última ceia. É aquele que vive esse momento pós-crucificação. Já depois do Cristo ressuscitado, essa leitura de hoje apresenta isso. E Paulo é a igreja missionária, a igreja como carisma. É aquele que pensou na igreja muito para os gentios, né? Se nós olhamos quantas cartas São Paulo escreveu, quantas viagens ele fez, nós percebemos claramente que São Paulo não ficava quieto no lugar. Ele é tocado por Jesus Cristo numa viagem e a sua vida inteira foi viajando, pregando o evangelho a toda criatura. Ele viveu muito nessa dimensão missionária. Enquanto Pedro, ele viajou menos, mas historicamente Pedro ele pensava numa igreja mais ali na Terra Santa, onde Jesus viveu. Então Pedro pensava na igreja dentro, o coração, e São Paulo pensava na igreja para fora. A igreja a mensagem que deveria ser anunciada para o mundo inteiro. Por isso que nós falamos que são as 2 colunas. Não é à toa que em Roma, um dia vocês terão a graça de conhecer quem não conheceu, nós temos a Basílica de São Pedro, que é a basílica que o Papa mais celebra no decorrer do ano. Uma igreja enorme, muito bonita, que ela foi construída sobre a tumba de Pedro. A igreja do Vaticano, né, todo o Vaticano, ele foi construído sobre a tumba de Pedro, lugar que Pedro tinha sido enterrado. Naquele tempo não era o que é hoje, né? Hoje o Vaticano está dentro de Roma. Naquele tempo era fora de Roma. E tem a Basílica Papal chamada São Paulo Extramuros, ou São Paulo Fora dos Muros, que é onde está também o túmulo de São Paulo, que foi construída também sobre o lugar que São Paulo foi sepultado. Então é uma igreja muito bonita. A Basílica de Nazaré, ela tem sinais dessa igreja. Tem aspectos da Basílica de Nazaré que são cópias da Basílica de São Paulo Extramuros, fora dos muros, né? A Basílica Papal. Então, o evangelho de hoje que nós escutamos, nós ouvimos o seguinte: Jesus Cristo questiona Pedro 3 vezes sobre o amor. Lembremos que Pedro, certa vez, negou Cristo 3 vezes. Apesar de Pedro, pouco antes ter jurado fidelidade a Deus, né? Se vocês lembrarem, Pedro dizia que ele não ia deixar Jesus morrer. Fomos lá no Evangelho da Paixão. Jesus dizia: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Dito e feito. Jesus era profeta, adivinho de forma alguma. Jesus conhecia o discípulo que tinha. Ele sabia de Pedro, ele sabia da sua fidelidade, mas ele sabia também que Pedro ainda não estava amadurecido. Que Pedro ainda não tinha compreendido completamente a sua mensagem, o seu anúncio. Por isso Jesus, no evangelho de hoje, desse domingo, ele faz esse questionamento. Porque Jesus Cristo queria saber até onde ia o amor de Pedro. Porque Jesus Cristo não queria que Pedro somente conduzisse as suas ovelhas, apacentasse, mas também obedecesse. Quando fores velho,
Estenderás as mãos aos outros e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Ou seja, a obediência. A palavra final de Jesus é: segue-me, segue-me, Pedro, segue-me, Paulo, segue-me. Então, quando Jesus percebeu que Pedro estava realmente disponível para ser quem ele foi, o grande apóstolo, né? Pedro, ele assume a cabeça da igreja depois que Jesus Cristo é levado ao céu. Não é à toa que Pedro é o primeiro papa. Então, com essa disposição, aí Jesus Cristo fala: segue-me. Depois de todo o discurso, Jesus Cristo fecha o evangelho na palavra simples: segue-me. É como se Jesus falasse: fulano, Raimundo, Maria, José, Francisco, tu que está aí na tua casa, que há tanto tempo não recebe a Eucaristia, que há tanto tempo não vem para a missa, que está doido para voltar para a igreja, tu realmente me amas? Segue-me. Esse tempo da pandemia nós somos convidados, com isolamento ou sem isolamento. Eu não sei em que faixa de pessoas vocês se enquadram, se vocês estão tomando de risco ou não. Eu repito a palavra de Jesus: segue-me. Sigam Jesus Cristo, sigam Nossa Senhora, sigam. Eu não estou simplesmente parafraseando Jesus Cristo, mas sigam. Uma coisa é seguir quando a gente está com saúde, quando a gente está bem, quando a gente está 100%. Mas se coloque no lugar de tantas pessoas que há algum tempo não podiam vir para a missa. Tantos enfermos, cadeirantes, idosos que estavam acamados. Tinham saudade de Jesus Cristo e eles recebiam somente a missa pela televisão, às vezes a visita de um ministro da Sagrada Eucaristia, às vezes a visita de um padre, mas não era diário, não era sempre, era uma vez ou outra. Mas eles permaneceram seguindo. Às vezes a gente tem um corpo perfeito, a saúde perfeita ou quase perfeita, tem toda a autonomia e mobilidade para ficar dentro de casa, mas às vezes a gente reclama. Então, a você que às vezes reclama do seu corpo perfeito, da sua vida perfeita, da saúde que você tem ou de que você não tem, siga Jesus Cristo. Olhe para Pedro. E para quem não sabe, Pedro, ele se considerava tão indigno da cruz de Jesus que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. E Paulo morreu decapitado. O lugar que a cabeça de São Paulo rolou lá em Roma, deu 3 pulos no chão. Bateu em 3 lugares diferentes. De cada lugar jorrou uma fonte de água que até hoje está ativa lá em Roma. Então, é importante que a gente siga Jesus Cristo. Por mais difícil que seja, siga Jesus Cristo. Eu sei que muita gente está ansiosa para voltarmos às missas, mas nós só voltaremos quando a gente oferecer o mínimo de segurança para cada um de vocês. Se nós continuarmos a se cuidar, tenham certeza, não iremos voltar a ter missa. Aliás, não iremos demorar a voltar. Voltaremos o quanto antes. Mas se a gente começar a entupir shopping, a entupir rua, a fazer certas brincadeiras, né, com a nossa saúde, vai ser difícil a gente voltar a ter missa. Então façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. Para que Deus faça dele e nos liberte dessa doença e dê cada um de nós toda a segurança. Eu não estou fazendo um discurso vazio, estou fazendo um discurso de fé. Se Pedro seguiu Jesus Cristo, é porque Jesus Cristo fez um discurso de fé. Eu não sou Cristo. Eu sou um outro Cristo, como nos falava Santa Catarina de Sena. O sacerdote é um outro Cristo. Mas em nome da fé, eu peço que em nome da fé que vocês têm, tenham só um pouco mais de paciência. Não é tempo do desespero, é tempo da esperança. Está mais perto do que longe do nosso retorno. E quando nós retornarmos, permaneçamos com esperança. Porque a nossa fé não vai ser a mesma. A fé de Pedro, depois dessa fala, não foi a mesma. Por isso que ele foi um papa. Por isso que ele foi martirizado. Por isso que ele demorou a compreender o amor, mas quando compreendeu, ele pegou de jeito. E ele foi firme na sua missão. Vamos preparar para receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa padroeira, Imaculada Conceição, São Pedro e São Paulo, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam no nosso canal, tenhamos um bom dia de domingo e que também vocês acompanhem logo mais a Santa Missa. 11 horas será Santa Missa, então é muito importante que cada um de vocês esteja conosco. Compartilhe o nosso canal para que a gente ultrapasse os 2.000 pessoas, mas sejamos também pessoas ativas, inscritas ativas, de dar opinião, de rezar com, né?
e fazermos críticas construtivas para que o nosso canal melhore cada vez mais. O meu grande abraço, bom dia de domingo, e seja domingo de muita paz, de muita fé. Deus abençoe cada um de vocês.